abençoe a cada um de nossos amados e queridos irmãos que irão participar conosco de mais este vídeo de incentivo a você ouvir a voz do sétimo anjo de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amados, nós estamos aqui hoje e quero que você veja na descrição do nosso vídeo, aí tem o meu contato pessoal, como também o contato da Gravações A Voz de Deus, para que você possa fazer o pedido do cartão de memória, o cartão SD, para você ouvir a voz do profeta e com ele você ter o direito de receber o tablet que em breve, se Deus nos permitir, estaremos recebendo aqui no Brasil. Lembrando a você que eu não falo em nome da Gravações A Voz de Deus. Esta é uma mentira que estão espalhando por aí, dizendo que eu estou falando em nome da Gravações A Voz de Deus. Mas eu não falo em nome da Gravações A Voz de Deus. E não confunda Gravações A Voz de Deus com a Voz de Deus. Gravações A Voz de Deus é a parte jurídica. E a voz de Deus é a voz do mensageiro, o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mas vamos aqui. Temos aqui a escritura de Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10, onde fala dos 5 ministérios. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Esta escritura que lemos é na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 10 ao verso 16. Bem, amados, há uma grande polêmica sobre este assunto de ouvir as fitas, o ministério das fitas. E muitos dizem assim, então acabou o quíntuplo de Efésios. Não, não acabou o quíntuplo de Efésios. Na verdade, Deus está precisando desses 5 ministérios hoje mais do que nunca, para poder levar ao povo a voz do sétimo anjo. Porque, amados, veja bem, o quíntuplo, o profeta diz que o quíntuplo, ele se desencaminhou. Você tem esse compêndio das eras da igreja, você pode ver isso na página 223, onde o profeta fala aqui sobre os 7 espíritos, que não é 7 espíritos, mas um. E também na página 133 mostra que o Espírito tem apenas uma voz, na página 133, e esta voz é do mensageiro da era. Veja, o Espírito Santo tem uma voz. Agora, amados, eu digo para você, eu não estou aqui dizendo para você parar de pregar ou acabar com o quíntuplo, não. Cada um tem uma chamada. Eu quero que você saiba, se você foi chamado para pregar o evangelho, continue pregando. Eu mesmo estou pregando, mas de uma forma oficial, essencial. Eu tenho visto que a minha chamada é para rodar as fitas. E, por favor, não fique nervoso comigo. Eu concordo com você pregar, continue pregando, mas pregue a verdade, pregue aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus, está escrito nas mensagens. Mas eu fui enviado para rodar as fitas. O profeta foi enviado para um grupo qualificado de pessoas.
um grupo qualificado de pessoas que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Você também deve ter sido enviado para um determinado grupo. O quíntuplo de Efésios é para isso, não é para aperfeiçoar a noiva. Mas veja bem aqui, amados, na página 223, rapidamente, veja como o profeta diz aqui. Agora, podemos ver que Jesus Cristo está se revelando através das eras por seu Espírito nos mensageiros. Esses mensageiros que ele está falando aqui, não vai você pensar que é você, o pregador, o pastor, o mestre, não. Esses mensageiros é os 7 mensageiros das 7 eras. Você tem que ler isso aqui com atenção, meu companheiro. E meu irmão, minha irmã, não deixa ninguém interpretar isso aqui para você, não. Já está interpretado. É só você tomar isso aqui e se alimentar disso. Veja o que ele diz. Eles são como foi Moisés para os filhos de Israel. Assim como ele teve a revelação para o seu dia, assim também cada mensageiro teve a revelação e o ministério de Deus para aquele dia. Desse modo, quando vemos que os mensageiros estão em sua mão, vemos o Senhor identificando-se com estes homens e concedendo-lhes seu poder. Não é suficiente que ele tenha se associado com toda a igreja, o que vimos quando ele foi visto estando entre os 7 candeeiros de ouro. Tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4. Veja só, tampouco é suficiente que vejamos o ministério quíntuplo de Efésios 4. Entre parênteses, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Fecha parêntese. Porque em cada era a igreja se desencaminha. Veja, a igreja se desencaminha, e não é apenas os leigos, mas o grupo de clérigos. Os pastores estão errados tanto quanto as ovelhas. Então Deus se apresenta em cena como o sumo pastor. Veja, nos ministérios desses 7 homens para conduzir seu povo de volta à verdade e ao abundante poder dessa verdade. Deus está em seu povo, todo o seu povo, porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e ele é a palavra. Amados, isto aqui é importantíssimo. Você vê, alguém disse assim certa vez, isso aí foi o quíntuplo denominacional que desencaminhou, então ele foi e enviou esse pastor-chefe. Então para quê? Outro quíntuplo de Efésios, se ele enviou o pastor-chefe. Não, vamos falar desse quíntuplo agora que tem desencaminhado. Desde que me conheço por gente, é tanta discussão na mensagem, é tanta discussão, é tantos mestres, tantos ensinadores, e só tem dividido as igrejas, estão tão errados quanto as ovelhas. Chegamos à hora de nos consertar com Deus. E este momento de nos consertar com Deus, amados, é aceitando o quíntuplo completo, porque até agora tem tido quadruplo. Não quíntuplo, mas quadruplo. Só 4 ministérios, porque não aceitam um profeta. Aí há aquele que diz assim, mas o profeta aí do quíntuplo de Efésios é o irmão Brana. Não é o irmão Brana. Esse profeta, o irmão Brana, ele é o 7º anjo. Do quíntuplo de Efésios está os 5 ministérios. E entre eles está o profeta. E esse profeta, Deus tem falado aqui na mensagem Tendo Sede da Vida, pregada em Tacoma, Washington, dia 28 de julho de 57, ele disse assim, o profeta, e na dedicação do rapazinho do altar, de algum modo se referindo a José, eu fui inspirado a dizer, José, tu és um profeta. Veja bem, e na mensagem Tendo Conferências, pregada dia 8 de junho de 1960, ele disse, quando o dediquei a Deus, estando aí nos braços de sua mãe, não sei, haviam 10 ou 15 bebês, quando eu o tomei, o Espírito apanhou-me e disse, José, meu filho, tu és um profeta. Oh, amados, isso aqui tem que ser o suficiente para nós. Mas vamos ver aqui mais um pouquinho, quando o profeta disse aqui também na mensagem Cego Bartimeu, ele disse assim,
Eu oro para que Deus tome o espírito que ele me deixou ter e coloque uma dupla porção sobre o meu filho José, para fazer brilhar a luz quando eu tiver partido. E assim, eu esperava que Billy é um dos melhores rapazes que o mundo pode. Ele não foi chamado no ministério. Agora eu não quero partir sem ter alguém para representar, tomar o meu lugar quando eu tiver partido. Na mensagem Arraiando do Sul, ele disse que Deus ajude e ponha o pequeno José, o meu rapazinho aqui, em meu lugar, para continuar no ministério se Jesus tardar. Veja só, na mensagem, desde então, ele disse: eu oro, Deus, que tu deixes uma dupla porção do Espírito sobre meu rapaz. Ei, glória a Deus, isto seria uma vida completa, Pai. E na mensagem, tendo conferências, ele dizendo: tomar, veja, o segundo, eu gostaria de viver bastante tempo para que eu pudesse ver meu pequeno José sentado ali e tornar-se um ministro, tomar o Espírito que eu deixarei para ele. Olha, tomar o Espírito que eu deixarei para ele, que o meu Espírito venha sobre ele. Quando o dediquei a Deus, estando ali nos braços de sua mãe, não sei, haviam 10 ou 15 bebês. Quando eu o tomei, o Espírito apanhou-me e disse: José, meu filho, tu és um profeta. Deus, deixe o meu Espírito vir em uma dupla porção sobre o meu filho. Veja, amados, então quando nós não aceitamos o irmão José Brana como profeta, alguém disse assim: não, o irmão José, qual foi a profecia que ele teve? Só aquela quando criança. Amados, mesmo que ele não tivesse tido uma profecia, uma mensagem profética, profetizando, eu digo para você, eu creria que ele era profeta sim mesmo. Sabe por quê? Porque foi Deus que disse através do profeta. E se você crê no mensageiro desta era de fato, você aceitará José no quíntuplo de Efésios. Porque o quíntuplo de Efésios que eu vi até hoje só é quádruplo, não é quíntuplo. Está incompleto, não aceitam. Tem pastores, tem mestres, tem evangelistas, tem apóstolos, mas e cadê o profeta? Cadê? Aí eles falam assim: o irmão Brana disse que o pregador é um profeta e tal e tal. Meu amigo, ponha na sua consciência que está falando profetas, pastores, evangelistas, é no plural, apóstolos, mestres, é no plural. Agora, eu não sei quem é esse outro profeta para poder compor esse plural, mas eu sei de uma coisa: há um profeta para nós hoje, e ele se chama irmão José Brana. E ele está tomando conta desse trabalho, o qual o pai dele orou pedindo a dupla porção do seu espírito sobre ele. E ele precisa mesmo, para encarar este mundo religioso dentro da mensagem hoje, que estão pensando somente financeiramente, somente em dinheiro e nada mais. Por isso, lutam, brigam, discutem. E o profeta disse assim para os ministros se ajuntarem e reunirem, tratarem e ensinarem os mais novos, dar-lhes experiências. E ele disse também assim, na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz assim: confiem um no outro, creiam um no outro. Agora eu te pergunto, estão crendo? Estão discutindo? Desde que eu conheço que existe encontro de pastores, só discussão, só briga, e tudo você vai juntando, e um fala que é isso, outro fala que é aquilo, mas é tudo por causa de dinheiro. E agora, com estas fitas, o que é que vão fazer? Eles estão com medo de quê? Das pessoas saírem das igrejas e ficarem em seus lares, assistindo os cultos, ouvindo as fitas. Esse é o medo deles. Larguem deste medo, meus companheiros. Dê as mãos para o irmão José Brana e vamos avante colocar as fitas para o povo ouvir a voz do sétimo anjo. Eu estou falando isso agora para vocês, é com desespero. Eu falo agora diretamente a cada ministro. Não é um companheirismo em particular, não. A cada ministro que prega esta mensagem,
mensagem, põe a voz desse mensageiro para o povo, ela acaba com as demandas, ela acaba com as brigas. Nós não estamos pregando, não é arrebatamento, não é isso, nós não queremos que as pessoas sejam arrebatadas. Olha, se o quíntuplo desencaminhou e Deus enviou o mensageiro, o pastor-chefe, para poder, olha, é as fitas que irão aperfeiçoar a noiva. Aqueles que dizem assim, mas as fitas, elas não substituem o quíntuplo. Não substitui o quíntuplo? Uai, então o que é que nós estamos fazendo com o profeta? Joga ele de lado e vai pregar a sua mensagem, se é que você tem uma mensagem de Deus. Quem tem a mensagem de Deus para nós é o sétimo anjo, e é nisso que eu creio, meu irmão, minha irmã, e tome posse disso, examine as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas é que de mim testificam, disse Jesus. Elas que de mim testificam, é a mensagem que testifica do irmão Brana, é a Bíblia que testifica do irmão Brana, Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10, 7, é as mensagens que testificam do profeta, e as mensagens também testificam do ministério de Deus na terra hoje, através de um homem chamado José Brana, olha, profetizado pelo seu próprio pai, que é a voz de Deus nesses últimos dias. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te encoraje. Tome a sua posição neste corpo e seja abençoado no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.